Os mais velhos que estão nos acompanhando pela Rádio Câmara e pela TV Câmara devem ter ouvido muito aquela recomendação das avós. Esse menino está pálido demais, precisa pegar sol. E as avós tinham razão. Não sabiam por quê, mas estavam certas. Porque em 1822, um médico polonês observou que o raquitismo era mais comum nas crianças que haviam migrado para as cidades. 2 anos depois, os alemães tratavam a doença com óleo de fígado de bacalhau. Os mais velhos também se lembram de um gosto horrível. Isso até o final do século XX, quando os dermatologistas concluíram que a exposição ao sol, exposição excessiva, deveria ser evitada por causa do câncer de pele. Aí entramos na era dos filtros protetores, sem os quais alguns não põem o pé fora de casa. E o problema? Os problemas gerados pela falta da vitamina D continua preocupando muita gente. Como o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, que está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. O nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, de onde veio esse interesse? Bom, primeiro dizer que eu fiquei encantado com a sua abertura. É um resumo maravilhoso. Muito obrigado. E eu diria que é quase a terceira etapa. Estamos vivendo agora a terceira etapa, que é um reconhecimento adicional em relação ao raquitismo, à osteomalácia, à osteoporose, doenças relacionadas ao osso e ao sistema muscular. É o que se sabia até meados do século XX. No final do século XX, agora início do século XXI, nós sabemos que o papel da vitamina D é muito mais relevante que esse. Sabemos que interfere na formatação de 229 genes e não há uma célula no corpo que não precise da vitamina D. Então você imagina o escândalo do ponto de vista de problemas de saúde quando o sol, que é na verdade o gerador da vitamina D na sua incidência na pele, é evitado por quase toda a população do planeta. Todo mundo tem medo do sol ou usa fotoprotetor quando se expõe a ele. É isso que nós temos que começar a debater, nós temos que encontrar caminhos para que a neurose das doenças de pele, notadamente o câncer de pele, seja evitado, evidente, mas o sol também não seja perdido, porque sem ele a vida fica difícil. Agora, como é que é possível conciliar essas duas coisas, deputado? Tomando sol em horários mais recomendáveis, como antes das 10 horas da manhã? Mais ou menos. Muita gente fala disso. Mais ou menos. Eu dei entrada a um projeto de lei e você perguntou por que o meu interesse. Primeiro, lembrar que eu sou médico e eu estou voltando à medicina exatamente pelo ângulo da vitamina D. Eu fiquei encantado com os fatos reveladores que eu estou tendo. Um deles é a leitura, eu diria, acurada desse livro, que eu estou distribuindo. Como é que é o nome dele aí? Chama Vitamina D, como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão importantes. O autor é Michael Holick. É seguramente aquele que mais estudou a questão da vitamina D no mundo, é um cientista americano, já convidado para participar de um seminário aqui na Câmara, uma audiência pública, no dia 20 de agosto à tarde, juntamente com o médico, o Dr. Cícero Galli, que é o brasileiro que tem usado a vitamina D em doses maiores e que tem tido resultados, eu diria, extraordinários. Eu dei entrada num projeto de lei, exatamente fazendo com que todos que vivem em ambientes confinados, aí eu incluo trabalhadores, estudantes, pacientes de hospitais, presidiários, todos eles tenham direito a pelo menos 15 minutos de sol 3 vezes por semana. Isso é suficiente. Imagina, 15 minutos você produz a quantidade suficiente de sol, que às vezes é suficiente para a semana inteira. Não é necessário toda a semana e não é necessário uma longa exposição como esses que ficam deitados na praia o dia inteiro. Não precisa disso. Deputado, o que é possível fazer para popularizar esse tipo de informação que o senhor nos traz aqui? Campanhas educativas, talvez uma conscientização maior da classe médica em relação à importância do tema? Por onde é que a carruagem anda? Eu diria que são várias questões. Primeiro eu falei do sol. O sol seria muito importante, mas vamos supor que não seja possível o sol por uma série de motivos. No nosso projeto nós estamos incluindo a questão da vitamina D no leite. O Brasil é um dos
poucos países modernos que não introduziram ainda a vitamina D em algum alimento. O que nós temos que fazer? Quase um acordo com os dermatologistas, que são os mais preocupados com câncer de pele. Ou seja, é possível a absoluta maioria da população tomar sol sem nenhum compromisso, sem nenhum risco, se fizerem isso de maneira cuidadosa, no momento adequado. O momento melhor para que a incidência do sol sobre a pele produza a vitamina D, eu diria que é das 9 às 3 da tarde. Seria um bom momento. Esse sol é perigoso? Esse tempo não, a não ser algumas peles. A pessoa mais clara, a pessoa mais nórdica, o olho azul, o olho verde, essas peles mais sensíveis, aí é bom tomar um pouco mais de cuidado. Mas para essa pessoa, ingere a vitamina D ou algum alimento rico em vitamina D, que é, por exemplo, bacalhau, como você disse, ou peixes oleosos, como salmão. Esses podem ser um complemento que, de certa forma, substitua o sol. Ela é cara, deputado? A vitamina para ser acrescida ao leite? A vitamina D é muito barata. Eu estou pensando aqui já do ponto de vista dos produtores, que devem estar se perguntando, será que é muito, vai encarecer muito o meu produto? Não, muito pelo contrário. A vitamina D, por exemplo, um tratamento numa farmácia, o Brasil não tem ainda doses adequadas, os remédios têm uma dosagem muito baixa, mas um tratamento de uma doença com vitamina D, nós estamos começando a fazer isso na clínica, em altas doses, custa R$50 por mês. Algo que tranquilamente o Sistema Único de Saúde poderia oferecer em relação a tratamentos muito caros, com remédios poderosos, tipo imunossupressores, interferon, que custa em torno de R$10.000 por mês. Nós estamos agora fazendo a substituição. Agora, ela existe na natureza ou ela só existe sintética? Deus foi maravilhoso. É o sol, ele produz 15 a 20 mil unidades por dia, numa exposição de 15 a 20 minutos, mas ele pode ser produzido, não tem patente, porque é um produto praticamente natural. Nos Estados Unidos, você compra no supermercado, nas grandes redes, com toda a facilidade, doses até bastante elevadas, mas no Brasil as doses são muito pequenas. Os remédios têm 400 unidades, quando uma pessoa como você, se não tomar sol, precisa de 8 a 10 mil unidades por dia. Agora, como enfrentar os dermatologistas? Que eles se aferram àquela crença de que, se ficar exposto ao sol, vai correr o risco de câncer de pele. O que eu fiz? Como todo mundo se lambuza daquilo. Como esse tema me interessou muito, eu fui à clínica detectar qual é o efeito da vitamina D em algumas doenças, por exemplo, doenças autoimunes, câncer, hipertensão, depressão, mal de Parkinson. É inacreditável como a vitamina D pode ser um elemento extraordinário na prevenção e até na cura de algumas doenças. Nós temos visto isso na clínica médica. O que eu fiz? Eu procurei a Santa Casa de São Paulo e lá nós criamos um grupo multidisciplinar, comandado pelo dermatologista, para fazer uma avaliação da vitamina D no Brasil. Fiz a mesma coisa na Unifesp. Estamos tentando uma linha de pesquisa junto à FAPESP para que o Brasil comece a criar protocolos, identificar dentro da latitude brasileira qual seria a necessidade de sol e de vitamina D adequada em substituição ao sol, se ele não fosse possível. Nós estamos começando a trabalhar pela primeira vez no Brasil uma matéria que até hoje não foi tratada. O senhor distribuiu esse livro para os seus colegas aqui? Nós demos entrada ao projeto, o requerimento... Em síntese, deputado, você podia repetir para o telespectador da TV Câmara que está ligando agora, do que trata precisamente o projeto? O projeto é o seguinte, ele cria as condições para que no sistema brasileiro, todo brasileiro que tenha que ficar de alguma forma confinado, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou no seu hospital, ele tenha direito a ter 15 minutos de sol, 15 minutos de sol 3 vezes por semana. E nós também no projeto introduzimos, para casos excepcionais, para que haja um programa de saúde pública integral, a inclusão da vitamina D no leite brasileiro. O projeto
coloca essas duas alternativas. E seus colegas receberam? Todos os deputados e senadores estão recebendo esse livro, juntamente com o projeto. O projeto começa a tramitar. Nós vamos fazer o seminário com o Dr. Hollick e o Dr. Cícero Galli, e a partir disso eu espero que o Brasil dê umas... eu falei também com o ministro da Saúde, Padilha, ele se propôs a criar uma comissão nacional para estudar a vitamina D em nosso país. Deputado Walter Feldman, PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Você de casa, um abraço e até a próxima.